Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre comunicação, persuasão, argumentação. Vamos falar de liderança também. E para tratar desse assunto, claro, trouxemos aqui ao estúdio do Mundo Corporativo uma especialista no tema. Laila Vanetti, que é linguista, mas é especialista em persuasão, argumentação, retórica. Sobre esse assunto a gente conversa a partir de agora. Laila, tudo bem com você? Muito obrigado desde já por participar aqui do Mundo Corporativo. Eu que agradeço o convite e bom dia a todos. Laila, eu disse que você é especialista em persuasão e argumentação. Trabalhe um pouco melhor esse conceito para a gente. Olha só, a argumentação ela pode ir para o lado mais racional e buscar então o convencimento do cérebro, da razão, ou ela pode também trabalhar o lado da persuasão, que eu vou chamar assim de mais vendedor. O que um vendedor precisa? De um curso de convencimento ou um curso de persuasão? Persuasão, porque a persuasão é que leva o outro, o seu futuro cliente, seu cliente, à ação, à compra. Então, há estratégias diferentes para isso. Há a lógica, que é racional, e há a persuasão, que envolve outras questões, inclusive a lógica racional também, mas que busca o assinar o cheque, a mudança de comportamento, que toca o coração. Você falou aqui em vendedor e em cliente, mas tudo isso ao qual você está se referindo, tudo isso pode ser aplicado na relação com outras pessoas, com os nossos colegas de trabalho, com aquele grupo que nós temos que liderar. A ideia é essa. Isso, porque olha só, a gente acha que venda é a venda que passa cartão, assina cheque, mas vender, o que eu estou fazendo aqui agora, espero, né? Vendendo a ideia da importância da construção do pensamento, da lógica e tal. Isso é uma venda. Uma aula é uma venda, uma palestra é uma venda, uma conversa é uma venda. E no mundo corporativo, aquilo, todas as camadas administrativas, os gerentes, o que eles fazem o tempo todo? Venda. E uma venda exige persuasão. Sem dúvida. Quais são os caminhos para persuadir o nosso interlocutor? Eu acho que a base da persuasão está na construção da sua credibilidade, da sua autoridade. Isso é a base. É uma pirâmide, tem muita coisa para construir. Mas eu acho importante falar, num momento de Brasil como esse, e no tipo de educação, de escola e de conceitos que se passam na própria construção escolar mesmo, acho muito importante a gente falar que a credibilidade que vai construir a sua autoridade precisa ser construída paulatinamente, pouco a pouco, ao longo da sua vida toda. E no mundo corporativo é demais isso. E construída a partir do quê? Esta credibilidade? Você constrói a credibilidade a partir, logicamente, do conteúdo, né, que você aprende. Então, você tem que saber, tá bom, você tem que saber. Mas, além de saber, a gente tem que lembrar que o mundo lá fora não lê mente, né? Então, você tem que transmitir. Então, tem algo que é um conteúdo que está lá dentro, que você sabe, ao qual você se dedicou, e que você poderia falar horas sobre ele, ou escrever livros sobre ele, né? Mas se você não fala horas e não escreve o livro, o que você precisa? Arrumar maneiras de estruturar esse conteúdo de maneira didática, coerente, clara, transparente, né? E transmitir. Você está falando aqui sobre a necessidade de nós transmitirmos o nosso conhecimento, levar o nosso conhecimento até o outro, vender a nossa ideia ou o nosso conhecimento. Por aí, nós pensamos aqui na necessidade do desenvolvimento desta competência que é a comunicação. Isso. Subestimada e, quando solicitada, pedida de uma maneira meio distorcida, não completa. As pessoas acham que comunicação é menos do que ela de fato é. E isso dá uma pena, né? Você falou em subestimada, mas a gente não passa se comunicando o tempo todo dentro de uma empresa, no dia a dia, com outras pessoas? Mas as pessoas acreditam que a comunicação é uma casquinha do lado de fora que envolve palavras, palavras e palavras. Não, a comunicação mesmo, ela começa lá em algum lugar, lá dentro do cérebro, é uma construção intelectual. A gênese é o pensamento. Então, é preciso saber pensar. E não quero ofender ninguém, nem dizer que as pessoas não sabem pensar. O que às vezes falta é botar ordem no pensamento.
estudou tanto, sabe tanto, como é que transmite isso, né? Tem método, tem técnica. E isso não é nem dito. As pessoas não sabem pedir um curso, né, para assim, como que eu faço para ser mais clara? Como que eu faço para ser mais lógica? Como que eu faço para o meu texto ter mais coerência? As pessoas nem pedem. Aliás, quando pedem, eles veem assim, eu quero um texto coerente. Coerência é o fim. Mas como é que você faz? Qual é o meio do processo? Planejamento. Né? Se você planeja, lá no final você pode falar que quer e até ter um texto coerente. Mas é importante a gente saber que existe meio e fim. Eu quero um texto claro, coerente, e qual meio? O meio é eu planejar esse texto. Tá, e esse planejamento parte do quê? Ele parte de muita coisa. Mas a primeira coisa é você saber onde você quer chegar nessa sua comunicação. Quer dizer, qual é o objetivo daquele processo de comunicação? É, porque quando eu digo tem muita coisa envolvida, tem mesmo. Você tem que olhar quem é o seu interlocutor, quem é esse seu público. Em jornalismo, a primeira aula, né? Fale a linguagem do seu público. Quem é ele? Né? Como que eu identifico essa linguagem? Será que é só a linguagem? Nas empresas, eu vou dar treinamento, o que mais me perguntam é assim, quer dizer que se eu receber um e-mail dizendo assim, querida, ou beijos, eu respondo igual? Não. Né? Não é nesse nível a linguagem. Vamos, pensando numa cebola, a imagem que me veio aqui agora, pensando numa cebola que tem camadas, o beijo, ou oi, né? Ou querido, ou querida. querido, é a casquinha do lado de fora. Aliás, pode ser outra coisa também, pode ser a crase, a pontuação, é a camadinha de fora dessa cebola. E a gente tem ficado, a nossa escola e nós, e muitas vezes quem solicita os treinamentos da escrita também, pedem assim, o quê? Pedem a casquinha. Tá. E eu acho Bom, uma você pena. já sinalizou aqui o seguinte, um ponto importante, o primeiro ponto é saber ter clareza no objetivo daquele processo de comunicação, saber exatamente o que eu quero, o que eu preciso do outro. O segundo aspecto que você citou aqui, eu estou tentando aqui relacionar nessa ordem, é quem é o nosso interlocutor. Saber quem é a pessoa com a qual nós vamos conversar, porque nós devemos, então, adaptar a nossa forma de falar ou de se comunicar com o interlocutor. Isso. E o adaptar a forma é uma coisa, mas e adaptar o conteúdo? Forma, conteúdo, faz sentido, né? Então, a gente pensar que para ter mais sucesso nessa comunicação, seria muito importante eu saber como abordar e levar esse conteúdo para o outro. Para aí eu preciso trabalhar alguns outros aspectos, talvez mais profundos da compreensão do outro, inclusive a escada ou escala de valores do outro. Né? Se ele está preocupado com qualidade, ele vai deixar a quantidade um pouco de lado. E aí, eu sabendo disso, eu vou adaptar meu discurso e mostrar os benefícios daquela minha ação proposta dentro da empresa, muito mais nos aspectos da qualidade, dos resultados que ela gera, do que em aspectos de quantidade, por exemplo, talvez tempo, que é algo que se mede como quantidade. Então, se eu souber o que sensibiliza meu público, eu tenho todos os argumentos, eu só vou fazer um ajuste e comunicar de forma que conecte mais, conectando. Aí o próximo passo, resultado. A gente quer resultado. Pois é, agora tem um outro ponto aí. Vamos lá, eu já sei qual é o meu objetivo, estudei um pouco mais quem é o meu interlocutor, tento adaptar forma e conteúdo a esse interlocutor, até para que ele absorva melhor essa informação. Só que ao oferecer esta mensagem para ele, eu tenho que ter uma mensagem lógica, que foi uma palavra usada por você lá no início da nossa conversa. Isso. Como se encontra a lógica? Ou a coerência? A lógica, ela tem várias maneiras de eu construir um texto lógico. Agora, eu preciso saber que a lógica é algo que eu não preciso estudar tanto, mas que eu preciso fazer aparecer da forma de coerência. Eu preciso de planejamento para esse meu texto. Né? Eu preciso planejar. Se eu sei o caminho, se eu sei onde eu quero chegar, eu sei escolher o caminho. Mas se eu digo que qualquer lugar serve para mim, chegar a qualquer lugar serve para mim, então eu posso tomar qualquer caminho. E não é isso. Se eu quero
solicitar alguma coisa, vamos dar um exemplo de um e-mail. Eu vou enviar um e-mail solicitando coisas. Tem que estar muito claro que todo blá, blá, blá que eu coloquei ali tem como finalidade eu receber aquilo que eu estou pedindo. E quantos e-mails você pega, corporativos, em que fala, e você, no final, fala assim, mas o que exatamente ele queria com esse e-mail? Aliás, não é nem só no e-mail, né? Quantas vezes a gente conversa com alguém ou a pessoa liga para você, É, conversa e você fica na dúvida no final do assunto, mas o que ela queria mesmo com tudo isso? Não deixou muito claro, porque talvez nem ela saiba direito. ela pode até saber, mas os desvios que as pessoas pegam e as armadilhas que elas caem mentais, porque muitas vezes, para pedir de forma assertiva e direta, as pessoas têm alguns receios. Falam, mas eu não posso sair pedindo de forma direta. Deixa eu historiar um pouquinho. Aí começa, 3 linhas historiando. Isso tem muito a ver com a nossa cultura? Eu Em vez acho de ser que tem. direto na Eu fala. acho que tem. Porque o americano, ele é muito mais direto. O alemão. O alemão, mais Mas- ainda. Mas no Brasil se percebe muito assim. Às vezes você quer pedir uma coisa, você dá uma volta para fazer aquele pedido, Pois é. você até esqueceu o que queria. Isso. Então, eu acho que é cultural, mas eu não sei porquê. Eu tenho uma pulguinha aqui que me diz que faltou, não é só cultural, faltou uma orientação. Faça assim. Tem técnica, tem método, né? Eu acho que faltou. Por que quando a gente passa por uma empresa, por um grupo de pessoas, explica, a gente vê aquela expressão de alívio. Ah, agora sim. Posso fazer assim? Deve. Ah, que bom, agora eu sei. E tudo começa a funcionar diferente. Eu fico pensando quantos problemas se enfrenta dentro das empresas por ordens que não foram atendidas e as pessoas não percebem os motivos pelas quais elas não foram atendidas e começam a achar que a equipe não gosta de mim. Necessariamente não é isso. Simplesmente não entende o que você está Entendeu. comunicando ou transmitindo como É, mensagem. todo mundo até tem uma boa vontade, uma boa intenção, mas não basta, né? E fica muito cômodo terceirizar a culpa depois, né? Você terceiriza. Você fala assim, não, ele não fez porque a culpa é dele. Não, há muitas vezes a Eles culpa... nunca entendem o que eu falo. Nunca entendem isso. A culpa é do outro, né? Está na hora de virar o dedinho, né? Para você mesmo. Você falou aí em ser assertivo e ser direto. A comunicação passa por isso necessariamente, para evitar exatamente esse desperdício de tempo, evitar esse desperdício de ideia, ser direto na mensagem que nós vamos transmitir? Corporativamente, sim. Se a gente for falar numa narrativa, num texto literário, cada, né, gênero vai ter seu... Mas dentro de uma empresa em que a gente está falando em produtividade, em objetivos, em metas, em resultado, sim, a assertividade... Aliás, objetividade é algo que as pessoas entendem de uma forma um pouquinho desviada. As pessoas acham que ser objetivo é ser conciso. Eu falo, não. Ser conciso é ser conciso, né? Conciso e concisão. Agora, objetividade, o que é? É tirar a subjetividade do seu discurso. Que aí sim, acho que tem uma força grande essa questão da cultura e do latino, né? Nós, como países latinos, em que tem muito de subjetividade, sujeito falando, sujeito colocando ali suas opiniões, que começa desde o eu acho, né? Até mesmo, ao invés de trazer a matemática e os números, estamos aqui numa sala, num estúdio que mede 12 por 5, falando, eu estou num estúdio amplo. O que é amplo? Ninguém sabe muito bem o que é amplo. Depois reclama que o outro não sabia o tamanho do estúdio ou não fez uma Até porque boa... as referências podem ser diferentes. Totalmente. Que é a referência subjetiva do sujeito, né? Das suas experiências, né? Agora você pegou um ponto aqui e eu queria puxar a pergunta do Júlio Pinheiro. Júlio Pinheiro, que está aqui no nosso Facebook. Laila, poderia dar uma dica sobre como persuadir uma pessoa que reclama de tudo e de todos? Eu não tenho a menor ideia de quem o Júlio está falando, tá? Mas, enfim, alguém no círculo dele, profissional ou pessoal, que reclama de tudo e de todos. Se alguém reclama de tudo e de todos, ele tem uma necessidade enorme de se mostrar crítico e de ser ouvido, né? Atenda primeiro essa necessidade primeira dele. Seja um bom par de ouvidos, né? Ouça o que ele tem a dizer. E é interessante que, se você observar também, as pessoas ouvem muito pouco. Ouvem muito pouco. Isso é um problema nosso o tempo todo. A gente vira o nosso olhinho para dentro e a gente vê, e o ouvidinho para dentro e a gente ouve
o que o nosso cérebro está processando. Muitas vezes alguém está falando e você não está de fato ouvindo, porque você já está pensando nas respostas que você vai dar. Então, Júlio, minha sugestão, quando alguém estiver reclamando, lembre que ele está te dando um material precioso. É com as reclamações dele, com tudo que ele falar, que se você ouvir bem, você vai tirar os elementos e os argumentos para contra-argumentar. Acho que faz sentido, né? Ou seja, ao contrário de fechar os seus ouvidos para as reclamações deste colega, seja lá ele quem for, abra os ouvidos para as reclamações dele, que talvez você comece a compreender melhor a necessidade dele. E do que ele falar, você já tira dali uma base, um material precioso para contra-argumentar, para questionar, por exemplo, né? Eu, às vezes, brinco, lógico que é no nível da brincadeira, mas, no fundo, muito sério. Quando eu digo que a nossa sociedade ouve muito pouco, aí todo mundo olha para mim, já com cara de bravo, não, eu sei ouvir. Aí vem um exemplo. Você está em casa, chega o marido ou a esposa, com aquela expressão de abatido, fala, o dia hoje foi difícil, estou acabado. E quem está ali sentado, a esposa, o marido, olha para ele e fala assim, o meu também. Né? Essa é a grande prova de que você não ouve. Você quer falar de você, não é? E começar a ouvir pode ser poderoso. Um bom caminho, então. O Felipe Alzier, por sua vez, quer dicas para ser menos prolixo. Eu tenho esse vício, diz o Felipe. Quem tem o vício de ser prolixo é porque tem ali dentro um genzinho de perfeccionismo, né? Ele fala muito porque ele não quer, como comunicador, deixar passar. Ele quer garantir que ele vai ser entendido. Então, ele vai buscar, por meio de estratégias, por exemplo, paráfrase, quer dizer a mesma coisa de várias maneiras e tal. Você vai buscar maneiras de dizer a mesma coisa várias vezes. Porque você poderia... Outra coisa, você também vai ilustrar, vai buscar exemplos. Tudo para garantir que a sua mensagem seja perfeitamente compreendida pelo outro. Dica: quando se pensa antes, você tem mais chance de planejar o que você quer e de limpar aquilo que é supérfluo. Então, talvez para você, a gente até falou já sobre planejamento aqui, o planejar, como começar o texto e onde chegar com esse texto, onde você quer chegar, seja sensacional para quem é prolixo, porque dá para enxugar. O nosso papel, então, é fazer uma espécie de lipoaspiração no nosso discurso? Isso, é lipoaspiração mesmo. Mas olha, às vezes as pessoas são muito cruéis com elas mesmas. Elas falam, por exemplo, vamos pegar esse exemplo, eu sou prolixo. Quem é que vai julgar isso, né? E, principalmente, quem é que vai julgar se é prolixo e depois, que essa prolixidade é prejudicial ao seu discurso? Não, calma. Não existe uma fórmula, um modelo único e que você tem que se encaixar. Não coloque o seu pé dentro de um sapato apertado. Pense quem é o seu público e que vai variar toda hora. Em algumas situações, a prolixidade ela é extremamente útil. Seja estratégico, estrategista. Pense agora. Bom, deixa eu continuar. Minha própria frase. Pense se vale a pena naquela situação ser prolixo ou não. Agora, tem os recursos. É isso que eu acho interessante. Se você descobrir que para um certo público é importante falar mais, ilustrar mais, dar mais exemplos, retomar, pronto. Mas e se não for? Aí você puxa, né, o seu outro chapéu e vai mais direto, mais assertivo, mais objetivo. O bom é ter recurso. Não basta só ser falante de português, né, e saber vocabulário. A gente tem que ter os recursos da comunicação. E eu fico pensando aqui o seguinte, e vou me ater ainda ao caso aqui do nosso ouvinte, do Felipe. O fato de ele identificar que ele é prolixo já não é um fato positivo? Porque eu imagino que muitos de nós somos incapazes de identificar as nossas barreiras e as nossas dificuldades. Uhum. Isso, perfeito. Porque ele já está tendo parâmetros, ele está conseguindo fazer comparações. Lógico que eu estou botando uma pulga a mais na cabeça do Felipe. E de todos os demais que se sintam prolixos aqui. Porque se ele percebeu, ótimo, se foi ele. Mas e se alguém está falando para ele, você é prolixo, né? Enfim,
pensa se é prolixo mesmo e se isso é malefício ou se pode ser usado a seu favor, se isso é uma bela estratégia em algumas situações. Olha aqui, ó, o Felipe já respondeu aqui, ó. Perfeita explicação, muito obrigado. Sou professor e isso me ajudou. Tá aí o Felipe, então. Só aqui nessa nossa conversa já deu para perceber a transformação em alguém. Tem o Alessandro Silva também por aqui, puxando o tema das redes sociais. Sendo que o mundo hoje está conectado, todos falam nas redes sociais, mas as pessoas conseguem, elas estão ouvindo os outros? Como se comunicar nas redes sociais? As redes sociais, eu acho que vieram no momento certo, né? Assim, Web 2.0, todos com uma necessidade de ter voz, né? Tivemos uma história em que todo mundo foi muito silenciado. E a maior comunicação que a gente tinha, ou era realmente da mídia unidirecional, né, que vinha daqui para o ouvinte, ou de outdoor. Você passava na rua, tá lá, o melhor sabão em pó do mundo, você sabia que não era e tinha que engolir, ficar calado e não poder reclamar que aquele não era o melhor sabão em pó do mundo, por exemplo, né? Então veio no momento certo e é para ser celebrada. Tem problemas? Tem, mas por que não celebrar primeiro, não olhar o lado bom? Está dando margem a essas redes sociais e toda essa internet das coisas e das pessoas, está dando margem para surgimento de performances muito interessantes, né? Quem brilha na rede social aprendeu a fazer isso? Aprendeu na escola, na faculdade, num curso? Não. Estão surgindo talentos que fazem muitas das coisas que eu mostro e trabalho nos meus cursos, no mundo corporativo, com os profissionais, e eles buscam aquilo intuitivamente. Eu acho elogiável, eu acho muito legal. Você está se referindo, por exemplo, a esses influenciadores, aos youtubers, que são grandes comunicadores. São. Essa é a grande ferramenta que eles têm para persuadir o seu público, ganhar novos seguidores. O que eles têm a nos ensinar? Pois é, se a gente pensar que eles não tiveram escola para isso, mas que eles buscaram do mundo, né, as informações que eles precisam e precisavam, a gente consegue compará-los muito bem a alguns líderes, alguns diretores, CEOs de empresa, que brilham também pelos mesmos motivos que têm a ver com comunicação. Essa comunicação de saber falar a linguagem do outro, saber construir a sua credibilidade. Pode ser o produto que for, que você vá defender ali, ou um produto de emagrecimento, ou algo de chefe ou de culinária, de um lado, né? E pode ser também lá dentro da empresa, o gerente defendendo uma postura, às vezes não tão simpática para todos os colaboradores. Agora, o que eles usam, essa base, a construção desse poder de influência, porque eu gosto muito da palavra poder quando se fala em comunicação. Gosto muito da palavra poder, porque você pode ter, a gente valoriza muito o poder econômico, né? Mas o poder da comunicação te leva muito mais longe, né? Então, pensar nesses influencers, né, esses influenciadores digitais, e a luta diária de todos aqueles que estão dentro das empresas, gerenciando crises, humores, situações, né, muitas vezes de caos ou de grandes desafios, é muito parecido. Imagino que muitos dos que nos acompanham não se sentem seguros na hora de transmitir uma mensagem. Ou não se sentem preparados para transmitir uma mensagem. Tem como transformar isso? Tem como mudar? Não tem caso insolúvel? Eu posso garantir que não tem caso insolúvel. Tem solução para 100% dos casos. Isso é certeza. O que precisa é uma investigação de onde está a origem desse problema. Muitas vezes, alguns não têm facilidade para falar, porque, cruelmente falando, me permita, não tem o que falar. Então, assim, não tem a ideia clara do que vai falar, então fala assim, o que eu vou falar? Então, pronto, esse é um problema, vamos diagnosticar, vamos fornecer ali subsídios e a base para essa elaboração. Tem um outro lado, radicalmente, porque tem milhares de aspectos, mas tem um outro lado que tem conteúdo, tem base, tem o que dizer, estudou tanto, né? E enfrenta medos de se expor, de ser julgado. E aí é que eu digo que
A confiança, a partir da técnica, do método, da compreensão de como que faz, o conteúdo está lá, mas como veicular, como fazer isso dá uma segurança mágica, né? Tá bom, poderia também fazer terapia, fazer treinamento, fazer coach, tem várias, e nenhum é melhor do que o outro não, mas eu posso garantir que quando você está seguro, tem método e tem técnica para seguir, a segurança vem, né? E isso é muito bom. Duas perguntas aqui, uma da Cristiane Dorini e outra da Paula Zanuelo. Ambas estão aqui participando da nossa conversa através do Facebook. E tratam do mesmo tema, porque a Cristiane quer saber qual a sua visão em relação à geração Y, também conhecida por millennials. Hoje eles se comunicam demais por WhatsApp, redes sociais, etc., mas possuem dificuldade no face-to-face, ou seja, frente a frente. Primeiro, ela quer saber se você concorda. Por que eu digo duas perguntas? Porque a Paula traz uma questão muito clara que ela enfrenta. Ela é de uma geração mais nova, convive num ambiente com gerações mais velhas, num ambiente de trabalho, e diz o seguinte, ela tem dificuldade de se comunicar com essas outras pessoas. Como ela pode quebrar essa barreira entre gerações? As gerações mais velhas estão fazendo lá o seu esforço, a sua parte para se adaptar às novas tecnologias e serem inseridos, né, digitalmente nesse mundo. Estão fazendo sua parte. Mas a comunicação, dentro de uma empresa, ela não tem todas essas barreiras que a gente imagina, não. O que tem, me parece, é algumas vezes um exagero no uso de uma linguagem que parece que é para marcar uma posição, né? Os mais jovens querem adotar uma linguagem, por exemplo, que a gente brinca e chama de internetês, né? Então, escrever aqui com K, A-K-I, ou você como VC, porque você sabe a abreviatura de você? É V pontinho, né? E em todo treinamento eu pergunto, qual a abreviatura de você? E todo mundo, VC. Eu, não, é V pontinho. Então, assim, muitas vezes, e estou dando 2 exemplos que daqui a alguns poucos anos vai ser mesmo. Todo mundo vai estar no dicionário, abreviatura de você, VC. Vai mudar, né? Então, estou trazendo exemplos leves, né? Mas que, levados às últimas consequências, eu acho que marca posição. Os mais jovens dizem, você não escreve ou não consegue ler ou não gosta do que eu escrevo dessa maneira, da forma, e não estou falando de conteúdo, estou falando de forma. Então, você não é da minha geração. E a mesma coisa, os mais velhos, mais sêniores, né? Que vão falar assim, você encolhe tudo isso e diz, né, cadê você com KDVC, né, também não é da minha turma, não admito isso. De conflito de geração sempre teve, e estão agora arrumando o quê? Um bode expiatório. Tá. Agora eu fiquei, eu me ative aí a sua primeira fala quando você disse o seguinte, as pessoas da geração mais velha também estão se esforçando para se comunicar com esses mais jovens. Então, se existe realmente esse esforço das gerações para tentar encontrar um ponto em comum, isso pode facilitar o trabalho. Talvez um tenha que ouvir mais o outro do que falar mais com o outro. E isso talvez ajude e aproxime. Mas você sabe também que para a pessoa ter a disposição de ouvir, ela tem que estar aberta e com menos preconceitos mesmo, né? Menos armada para primeiro deslize do outro, enfim. De novo, conflitos não vêm pelas casquinhas. Os conflitos, né, e as crises, os conflitos ou de gerações e tudo mais, têm sempre causas mais profundas. Só para não deixar aqui em dívida com a Cristiane, você concorda com a ideia que os mais jovens têm dificuldade de falar frente a frente e por isso preferem o contato por escrito, no WhatsApp, etc.? Ou isso não é uma questão de geração, é uma questão de personalidade de cada pessoa? Olha, eu vou discordar um pouquinho só dessa parte de ter dificuldade. Eu acho que os valores dos mais jovens estão em outro lugar. Ele quer agilidade, ele não quer ter que pegar uma condução ou pegar o carro, quer agilidade. Isso é um valor da geração nova, que, aliás, valorizo demais, né? Então, ao invés de... Porque o que era o telefone também, que não se usa mais, né? Telefone. Então, eu acho que é a questão da agilidade, da praticidade, de não precisar do olho no olho. O que você não precisa, você não faz. Se os jovens precisassem desse contato para que as coisas funcionassem, pode ter certeza que eles estariam buscando isso. É porque eles conseguem tudo
o mais que precisa, sem o contato olho no olho. Sendo simples, direto e objetivo na mensagem que nós vamos transmitir agora para os nossos ouvintes internautas, aqueles que nos acompanham aqui no Mundo Corporativo, até porque nós estamos chegando ao final dessa conversa. Qual é a recomendação que você dá, então, para estas pessoas, para que elas tenham aquilo que você chama de comunicação por resultado? Que, afinal das contas, é o que a gente pretende quando se comunica com o outro, independentemente do que nos mova a fazer aquele processo. Atenção a essa comunicação, que é subestimada, que ninguém fala muito dela, e quando fala de aspectos que a gente para e pensa e fala, mas isso é supérfluo, né? A comunicação, ela é poder. Então, o que eu recomendo para uma comunicação de resultado? Uma comunicação em que você veja que ali está a essência e a missão da sua vida, que é ter o poder de decisão e de influenciar as pessoas. De forma simples, direta e objetiva. Como a gente conversou aqui. Exatamente, perfeito. Laila, quero agradecer a sua gentileza de trazer parte do seu conhecimento, de transmitir esta mensagem, de levar o conhecimento à frente e convencer as pessoas de que esse é o nosso grande papel aqui onde nós estamos. Muito obrigado pela sua gentileza e até uma nova oportunidade. Agradeço muitíssimo o convite. E até logo a todos. Tá certo. Laila Vanetti, linguista, especialista em persuasão, argumentação, retórica, conversou conosco aqui no Mundo Corporativo. A você que participou ao vivo desse programa, você que mandou mensagens pelo Facebook, muito obrigado também pela participação. E quero deixar o convite. Se você quiser ampliar esse debate, levar o seu conhecimento a outras pessoas, você tem um espaço legal. Vai lá no nosso grupo de discussões no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN. Você vai lá, se inscreve, é de graça, inclusive, e publica o seu texto, publica o seu conhecimento, participa, lê outros textos. É uma maneira de fazer com que esse conhecimento vá além. Combinado? Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.